Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vim aqui gravar esse vídeo nessa terça-feira desta noite de hoje. Hoje é dia 6, terça-feira, 6/4 de 2021, né? Eu quero aqui trazer uma palavra, quero passar para vocês essa palavra, esses dois versículos da Bíblia, ao qual o Senhor colocou o meu coração nesta noite de hoje. Que esta palavra ela possa falar ao teu coração, assim como ela falou ao meu coração. Amém? Que Deus abençoe você, né, meu irmão, minha irmã, a todos que acompanham aí o canal do Ministro Reinaldo, Lá Vem o Sonhador. Quero fazer aqui uma pequena oração e já passar a palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, perdoa, meu Deus, meus pecados, minhas falhas, meus erros, que eu sou pecador. Ó Jesus, fala com o teu povo, Senhor, através desta mensagem, desta palavra, em o nome do Senhor Jesus, que nós possamos aprender contigo mais uma noite de bênção, mais uma noite de vitória. Glória a Deus. E operando o Senhor Jesus Cristo, ninguém, nada pode impedir o agir, o operar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia, que é a boca do Senhor falando, né? Eu estou com a Bíblia que diz tudo, a Bíblia do pregador pentecostal, né? Já tem uma mensagem aqui pronta. Eu abri aqui e caiu aqui no livro de Abacuque, no capítulo 3, o qual eu vou ler aqui 2 versículos e vou fazer aqui um resumo onde está escrito aqui da passagem de Abacuque, em nome do Senhor, os 4 segredos de um avivamento, que diz assim, Abacuque, capítulo 3, a oração de Abacuque, a oração de Abacuque, oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Versículo 2, Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no meio dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida, né? No meio dos anos, no decorrer dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu quero ler mais uma vez, em nome de Jesus, Abacuque, capítulo 3, a oração de Abacuque, versículo 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Versículo 2. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aqui é os 4 segredos de um avivamento, que diz assim, né, tem uma introdução no texto bíblico, aqui no texto sagrado, diz assim, encontramos os 4 segredos de um avivamento, nessa passagem de Abacuque, no capítulo 3. Cada avivamento que o povo de Deus tem experimentado ao longo da história, é Deus ouvindo a oração do teu povo. Olha só como que é importante a oração. A fama dos feitos memoráveis de Deus, programados por intermédio da palavra, é também fonte geradora de avivamento. O temor gerado no coração das pessoas pela propagação dos feitos do Senhor deixa o ser humano
alarmado e abre o caminho para um avivamento. O avivamento é sempre uma obra da misericórdia de Deus. Portanto, a oração, a palavra de Deus, temor de Deus e misericórdia divina são os 4 segredos de um avivamento, ao qual eu vou falar aqui em nome de Jesus. A oração, primeiro segredo de um avivamento, primeiro segredo que nós aprendemos aqui no livro de Abacuque, no capítulo 3, a oração. Segundo segredo de um avivamento, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Terceiro segredo de um avivamento, o temor de Deus, temor de Deus. O quarto segredo de um avivamento, a misericórdia divina. Aleluia, glória a Deus. Então, primeiro lugar, oração. O primeiro segredo do avivamento é sempre a oração, né? Eu quero citar alguns versículos da palavra aqui que fala de oração, mas eu não vou ler, eu vou citar alguns versículos para que você, se você quiser ir marcar, para depois você ler, né? Você está lendo, para a gente estar aprendendo aqui com a palavra de Deus. Então, o primeiro segredo do avivamento é sempre a oração. O primeiro segredo. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, já falei aí, né, citei ontem, a gente cita sempre, né, que fala da oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, buscar a minha face, né, então Deus, ele ouve do céu e sara a tua terra, né, então tá aí o primeiro versículo, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Os grandes avivamentos descritos na Bíblia e documentados ao longo da história cristã começaram sempre com oração. O primeiro avivamento registrado após a queda da humanidade se deu quando um descendente de Adão, chamado Enós, começou a invocar o nome do Senhor, né? Gênesis capítulo 4, versículo 26. O avivamento no Monte Carmelo só se deu após o profeta Elias orar ao Senhor. Os irmãos conhecem 1 Reis 18, 30, 39, né? A oração de Elias no Monte Carmelo. O maior avivamento da história se deu no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, ali fala em Atos capítulo 1, em Atos capítulo 2, né? O maior avivamento da história se deu no dia de Pentecoste, após uma intensa campanha de oração. Atos capítulo 1, capítulo 2, né? Portanto, a oração é o primeiro grande segredo do avivamento. Então, dos 4 segredos de avivamento aqui do livro de Abacuque, no capítulo 3, aqui, a gente vimos aqui a oração, o primeiro segredo. O segundo segredo, palavra de Deus, muito importante. O segundo segredo do avivamento é a palavra do Senhor. Como nós lemos aqui Abacuque, capítulo 3, versículo 2, a fama do Senhor que o profeta ouviu é por causa da qual ficou alarmado, né? Quando ele ouviu a fama do nosso Senhor, ele ficou alarmado. É a propagação dos feitos de Deus através da sua palavra, né? Quando ele ouviu a palavra, a propagação dos feitos, dos acontecimentos de Deus, ele ficou ali alarmado, né? Então,
A fama do Senhor que o profeta ouviu é por causa da qual ficou alarmado, e a propagação dos efeitos de Deus através da sua palavra, em Salmos 147, 15, fala, segundo Tessalonicenses 3:1, não pode existir avivamento genuíno e duradouro se este não for gerado pela palavra de Deus, né? Fala ali no livro de Atos, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 20, para aí vai. O avivamento de Judá nos dias do rei Josias só se deu depois que o sacerdote Euquias anunciou: achei o livro da lei na casa do Senhor, segundo Reis, capítulo 22, versículo 8. O avivamento nos dias de Esdra e Neemias se deu após leitura bíblica da palavra do Senhor, né? Neemias 8, versículo 1 ao 12. Os grandes avivamentos registrados em Atos dos Apóstolos e ao longo da sua história cristã sempre se deram pelo poder e pela fama da palavra de Deus. Em Atos capítulo 6, versículo 7, 12, 24, 19, 20, pelo poder e pela fama da palavra de Deus. Em Josué, capítulo 2, versículo 8, 11, Raabe revela com os cananeus ficaram alarmados com a fama de Deus, dizendo: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês. Quando saíram do Egito, também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estava do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficaram desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus em cima nos céus e embaixo da terra, né? Então tá aqui segundo segredo aqui de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, né? E versículo 1 e 2. O segundo segredo de um avivamento, palavra de Deus. O terceiro segredo de um avivamento, o temor de Deus. Temor de Deus, o terceiro segredo de um avivamento. O temor do Senhor provocado no coração das pessoas pela pregação da palavra de Deus é a porta de entrada para o avivamento individual e coletivo. Então, o temor do Senhor provocado no coração das pessoas, né, pela pregação da palavra de Deus, é porta de entrada, né, do avivamento individual, né, e coletivo, né. Salmo 119, 25, se você for ler lá, você vai entender. O profeta declara que ficou alarmado após ninivitas alarmado após ouvir, né? O profeta declara que ficou alarmado após ouvir a fama do Senhor. O temor do Senhor deixa as pessoas alarmadas. O temor do Senhor deixou os ninivitas alarmados, levando-os ao arrependimento,
no pó e na cinza, após eles terem ouvido a pregação do profeta Jonas, lá em Jonas capítulo 3, 10, né, que fala lá dos ninivitas, Jonas pregando ali a palavra de Deus para os ninivitas. Então, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, em 1 Samuel também, 1 Samuel 4, 7, 8, está escrito que quando os filisteus souberam que a arca de Deus havia chegado ao arraial de Israel, eles ficaram alarmados e com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial dos filisteus. O texto continua e dizia mais: ai de nós, porque nunca aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. A fama dos milagres operados pelo Deus de Israel no Egito ainda provocaram temor e espanto nos inimigos de Israel séculos depois. Então, também fala em 1 Samuel capítulo 4, 7, 8, que fala da arca quando foi levada ali, né, ali entregue para os filisteus. A arca simboliza a presença de Deus. Os filisteus ali sofreram por causa da presença de Deus, por causa do nosso Deus. Então, quando eles viram tudo aquilo, né, tudo aquilo que eles estavam passando por causa da arca que foi, né, pega por eles, a presença de Deus, a arca, né, eles foi atacado lá de hemorroidas e para aí vai. Louvado seja Deus. Eles ficaram alarmados. Glória a Deus. E em Êxodo capítulo 20, versículo 18 e 20, vemos que após o povo ouvir as palavras do Senhor no Monte Sinai, em chamas, o arraial estremeceu. E Moisés disse ao povo: não tenha medo. Deus veio para provar vocês e para que o nosso povo tenha temor, esteja diante de vocês, a fim de que não pequem, né? No versículo 20, o temor do Senhor deixou os israelitas também alarmados, né? Em Isaías capítulo 8, versículo 3 também, o profeta Isaías descreve o alarme. O profeta Isaías descreve que o temor do Senhor provoca, dizendo: ao Senhor dos exércitos, a eles vocês devem santificar. É a ele que deve temer. É dele que deve ter pavor. O próprio profeta Isaías descreveu o pavor e o alarme que se apoderaram dele quando teve uma experiência profunda com Deus, né? Isaías 8, do 1 ao 6, louvado seja Deus. Então aqui está o terceiro segredo de um avivamento. O terceiro segredo de um avivamento, Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Então, o quarto segredo, o terceiro é o temor de Deus. O terceiro segredo é o temor de Deus. O primeiro é a oração, o segundo é a palavra de Deus, o terceiro, o temor de Deus. Agora vem o quarto, a misericórdia de Deus, a misericórdia divina. O quarto segredo de um avivamento. O quarto segredo, a misericórdia de Deus. É o quarto segredo de um avivamento.
o quarto segredo de um avivamento. Todo avivamento, né, ao longo da história, é a obra da misericórdia divina. Em 2 Crônicas 39, o próprio rei Ezequias reconheceu isso, dizendo: porque se vocês se voltarem ao Senhor, os irmãos e os filhos de vocês acharão misericórdia diante dos que os levaram cativos. E eles voltaram a esta terra, porque o Senhor, o Deus de vocês, é bondoso e compassivo, e não desviará de vocês o seu rosto, se vocês se voltarem para Ele, né? Então, o próprio Ezequias aqui reconheceu isso, né? Reconheceu isso. Um avivamento em Nínive, né? O em Nínive, que está relatando aqui novamente sobre a misericórdia divina. O avivamento em Nínive foi uma obra de misericórdia e compaixão divina, e sobrepondo a ira de Deus contra o pecado dos ninivitas, onde Jonas ali diz, em Jonas capítulo 3, 10, 4, 10, 11, o avivamento é o transbordar da misericórdia divina sobre nossa vida, pois o avivamento sempre acontece quando o povo está na sua pior condições espiritual. Oh, aleluia! Oh, glorificado e exaltado és o nome do Senhor. Lamentações 5, 21. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 3, o profeta Joel conhecia a misericórdia divina e aconselhou o povo imediatamente, dizendo: rasga o teu coração e não as suas roupas, converta-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Ainda bem que o Senhor se compadeceu do seu povo. Joel 2,18. Louvado seja Deus. Então aí está os 4 segredos de um avivamento, né? O primeiro, a oração, né? Que começa ali o profeta Abacuque orando, clamando ao Senhor e pedindo para que o povo, para que Deus, né? Para que Deus avivasse a obra no meio dos anos, no decorrer dos anos. Amém? Glória a Deus. Então, é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para estar passando para vocês nesta noite de hoje. Que esta palavra, que ela tem, você tem aprendido com ela, que a palavra do Senhor tem tocado em você aí, assim como eu senti aqui a presença de Deus, a palavra também falou comigo em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Senhor, né, por mais esta palavra, mais essa noite de bênção, mais essa noite de vitória em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por mais essa palavra, por mais essa noite de bênção, por mais essa noite de vitória, em nome do Senhor. Abençoa meus irmãos, Senhor, que acompanha aí as lives, né, que acompanha aí os vídeos no canal Ministro Reinaldo, lá vem o Sonhador. Abençoa aqueles irmãos que se inscreveu recentemente no canal, aqueles que vão se inscrever e todos que acompanha aí o canal Ministro Reinaldo, lá vem o Sonhador, que seja abençoado, que seja transformado, que seja avivado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo que está sobre nós permaneça hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Uma boa noite para todos e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal, dá um like e vamos nos ajudar a propagar a palavra de Deus.